Olá! Vamos fazer uma pausa para a gente refletir juntos sobre algo que é fundamental na nossa fé. A missão de partilhar a doutrina de Cristo, sabe? As suas palavras, que são palavras de vida eterna. Quem é que nunca sentiu no coração aquela sede, aquele vazio que as coisas do mundo, por mais que brilhem, simplesmente não conseguem preencher? É uma busca que todos nós, de um jeito ou de outro, partilhamos. Uma certa inquietação da alma que anseia por algo mais profundo. E a resposta para essa sede tão profunda está aqui. Quem ouvia Jesus percebia que havia algo único, a ponto de dizerem: jamais alguém falou como este homem. As suas palavras não eram apenas ensinamentos, entende? Eram palavras de vida eterna, daquelas que trazem paz para a alma e apontam um verdadeiro caminho para o céu. E essa necessidade, essa sede toda, não é algo do passado, não. Hoje, talvez mais do que nunca, o mundo sente uma sede universal pela verdade, ainda que muitas vezes nem saiba exatamente onde procurar. Muitos santos e pensadores da igreja costumam apontar que a falta de conhecimento da doutrina de Cristo é a raiz de muitos dos males que a gente vê por aí, que envenenam o mundo. É como se, quando a gente se afasta dessa fonte de luz, a escuridão da confusão e do desespero encontrasse mais espaço para crescer. O Papa João Paulo II já nos alertava sobre essa urgência, especialmente aqui no Ocidente. A gente vê por toda parte uma crescente incerteza moral, a desintegração da família, costumes que se afastam da lei de Deus. A necessidade de anunciar a verdade é mais urgente do que nunca. E aí, diante desse cenário, a pergunta não deveria ser o que a igreja precisa fazer, mas sim o que eu sou chamado a fazer. Porque a missão, no fundo, é profundamente pessoal. É um erro muito comum pensar que essa é uma tarefa só para os padres ou religiosos. A vocação cristã é, na verdade, um chamado universal ao apostolado. Isso quer dizer que, do Papa até a pessoa que acabou de ser batizada, todos nós compartilhamos da mesmíssima graça e da mesmíssima missão de Cristo. E como é fácil a gente se esconder atrás de desculpas, não é mesmo? A gente pensa: eu não sou bom o suficiente, não levo jeito para isso, ou a clássica: minha vida é corrida demais, não tenho tempo. Mas a verdade da nossa vocação é que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que Ele chama. Ele nos dá a graça, porque esta é a única tarefa que realmente importa. Então, como a gente cumpre essa missão na prática? O método foi dado pelo próprio Cristo, um testemunho que une obras e palavras. O Concílio Vaticano II nos ensina que a revelação de Deus aconteceu assim, por meio de gestos e palavras. O próprio São Lucas diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Viu só a ordem? Primeiro vêm as obras, que demonstram o amor, e depois vêm as palavras, que explicam esse amor. Uma coisa não funciona direito sem a outra. O testemunho das obras é fundamental. Como disse São Gregório Magno, não podemos ficar falando de coisas grandes se a nossa vida não reflete isso. Os nossos amigos, a nossa família, eles precisam nos ver como pessoas leais, alegres, honestas, pessoas cuja vida é uma prova viva da fé que a gente diz ter. Mas as obras sozinhas também não bastam. A palavra tem um poder imenso. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é capaz de tocar o mais profundo da alma. É só lembrar daqueles guardas enviados para prender Jesus. Lembra? Eles voltaram de mãos vazias, dizendo: jamais alguém falou desse jeito. A palavra de Cristo cativou e desarmou eles. A nossa palavra também pode, se for um eco da sua. É claro, viver e partilhar a fé no mundo de hoje não é um caminho fácil. Muitas vezes significa ter que navegar contra a correnteza. E este é um bom momento para um exame de consciência bem sincero. O que é que nos paralisa? Será que é a preguiça, a vontade de ficar na nossa zona de conforto? Ou talvez sejam os tais respeitos humanos, aquele medinho do que os outros vão pensar ou dizer da gente? Os desafios são reais, a gente sabe. A pressão para se conformar com a correnteza do mundo, com costumes que contradizem a lei de Deus, mas esses obstáculos não são barreiras intransponíveis. Na verdade, eles são oportunidades. Oportunidades para a gente se apoiar na graça de Deus e encontrar a verdadeira força nele. Agora, vamos trazer tudo isso para a nossa vida concreta. A nossa missão não é algo abstrato, lá no futuro. Ela acontece hoje, no nosso dia a dia. Anunciar o Evangelho pode ser algo simples, do cotidiano, uma conversa amável em família, defender a fé com clareza e com caridade, ou elogiar um texto que edifica. Às vezes, até um silêncio respeitoso pode ser um grande testemunho. As oportunidades, elas estão por toda parte.
A pergunta que a gente devia se fazer na oração é esta: Senhor, como eu posso ser um instrumento melhor e mais eficaz nas tuas mãos? Que apegos, que medos estão me impedindo de corresponder à tua graça? E agora, vamos um pouco mais fundo. Pense um instante naquelas pessoas, naqueles ambientes que a gente poderia alcançar. A quem poderíamos levar a luz de Cristo se fôssemos só um pouquinho menos apegados ao nosso conforto e um pouquinho mais apaixonados por Deus? Cada geração de cristãos teve o seu chamado específico para redimir e santificar o seu próprio tempo. Pois bem, este é o nosso tempo. A nossa missão é anunciar a mensagem antiga e sempre nova do Evangelho a este mundo aqui e agora. Que nós possamos ser fiéis a este chamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.